Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. Professor Gesso, mais uma vez, trazendo, baseado nas narrativas do livro A Bíblia Não Tinha Razão, de Israel Finkelstein, o arqueólogo renomado. Hoje sobre o tema Deus derrubou as muralhas de Jericó? Realidade ou floreamento? O que diz a Bíblia narrada e o que diz e revela através do DNA arqueológico a Bíblia desenterrada. No meio da euforia, quase no exato momento que parecia ter sido vencida por Josué a batalha da conquista de Jericó, emergiram algumas contradições muito preocupantes. Mesmo quando a imprensa internacional anunciava que a conquista de Josué tinha sido confirmada, muitas peças importantes do quebra-cabeça arqueológico simplesmente não se encaixavam. O que aconteceu? Nós vemos, querido, que a narrativa bíblica ela é uma epopeia. A conquista de Canaã, registrada na Bíblia narrada, ela não é ratificada, ela não é endossada pela Bíblia desenterrada ou pela ciência e as evidências arqueológicas. Jericó estava entre as mais importantes, como já observamos, as cidades de Canaã. Elas não eram fortificadas e não existiam muralhas que pudessem desmoronar. No caso de Jericó, não havia traços de nenhum povoamento no século 13º antes da Era Comum. E o antigo povoado da Idade do Bronze anterior, datando do século de número 14 antes da Era Comum, era pequeno e modesto, quase insignificante e não fortificado. Também não havia nenhum sinal da destruição. Assim, a famosa cena das forças israelitas marchando ao redor da cidade murada, com a Arca da Aliança provocando o desmoronamento das poderosas muralhas de Jericó pelo clangor estarrecedor das trombetas de guerra, era, para simplificar, uma miragem romântica, epopética, uma narrativa floreada para trazer a identidade de um povo. Encontramos pequena discrepância entre a arqueologia e a Bíblia, e isso foi encontrado no sítio da antiga Ai, onde Josué armou sua inteligente emboscada de acordo com a Bíblia. Os pesquisadores identificaram o grande cômodo de Khirbet el-Tel, situado no leste da Ásia montanhosa, da área montanhosa, a nordeste de Jerusalém. Como o antigo sítio de Ai, sua localização geográfica bem a leste de Betel combinava acuradamente com a descrição bíblica. O nome árabe moderno do lugar é Et-Tel, significa a ruína, que é mais ou menos equivalente ao significado do nome hebraico Ai. E não existe nenhum outro lugar alternativo da Idade do Bronze posterior naquela vizinhança. Meus amados, entre 1933 e 1935, a arqueóloga judaica palestina Judith Marques Krause, educada na França, realizou uma escavação em larga escala em Et-Tel e encontrou muitos remanescentes de uma imensa cidade da antiga Idade do Bronze, datada de mais de 1 milênio antes do colapso de Canaã, na Idade do Bronze posterior. Nenhum pedaço de cerâmica ou qualquer outra indicação de um povoado da Idade do Bronze posterior foi encontrado. Escavações retomadas mais ou menos no ano de 1960 produziram o mesmo quadro.
Como em Jericó, lá não havia nenhum povoamento na época de sua suposta conquista pelos filhos de Israel. Não há. E a saga dos gibeonitas, como seu pedido de proteção e clemência, escavações no cômodo da vila de El-Gib, ao norte de Jerusalém, que um consenso erudito identificou como sítio da Bíblia de Gibeon, revelaram o remanescente da Idade do Bronze Média e da Idade do Ferro, mas nenhuma da Idade do Bronze posterior. E pesquisas arqueológicas nos sítios de outras 3 cidades dos gibeonitas, Cafira, Berote, Cariate e Arim, mostraram o mesmo quadro. Em nenhum dos sítios existe remanescente da Idade do Bronze posterior, meus amados. O mesmo vale para outras cidades citadas na narrativa da conquista e na lista resumida dos reis de Canaã, segundo Josué capítulo 12. Entre elas encontramos Arad, no Negev, e Recebom, na Transjordânia, mencionada no último capítulo. Explicações apaixonadas e racionalizações complexas não estavam mais sendo aceitas, porque existia tanto em jogo. Olhando para Rai, Albrecht sugeriu que a história da sua conquista se referia originalmente a Betel, em sua vizinhança, pois as 2 cidades eram estreitamente associadas, tanto geograficamente como tradicionalmente. No caso de Jericó, alguns estudiosos procuraram explicações no meio ambiente, sugerindo que todo o estrato geológico que representava Jericó no tempo da conquista, incluindo as fortificações, tinham sido erodidas. São recentemente o consenso. Por fim, abandonou a história da conquista, sob a destruição de Bet, Laquish, Razô e outras cidades de Canaã. Evidências de outras partes do Oriente Médio e do leste do Mediterrâneo dão a entender de forma clara que os destruidores não foram, DNA arqueológico, não foram os israelitas. Então a conquista de Canaã é um floreamento, é uma epopeia, é uma narrativa bíblica, mas não é uma narrativa que possui a prova do DNA arqueológico. Não adianta dizer, eu não matei, se a evidência está no corpo, se a DNA está no corpo da pessoa que você diz matar. Então, se a Bíblia diz, conquistei Jericó, e a arqueologia diz, não, escolha você, entre a testemunha que diz, não matei, e a testemunha que tem a evidência do DNA que matou. Você escolhe, você que escolhe. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalim. Mais um vídeo para conhecimento, para acúmulo de informação, para que o conhecimento, a sabedoria e a aplicabilidade interpretativa das Escrituras sejam elevadas para a glória e para a glória. Shalom Adonai.